Gente, hoje uma live de receita, tá? Primeiro separa todos os ingredientes, faz aquele mise en place com aqueles potinhos, igual a gente fez aqui, deixa tudo separadinho. Não tem potinho, xícara, caneca, o que você quiser. Separa tudo. Ah, não tenho como fazer. Se você não quiser fazer o mise en place de estar tudo separadinho, que é muito bom para quem está começando, separa os potes. Bota todos os potes de um lado, da farinha, ou sacos, ou farinha de arroz, o fubá, tudo que tem. E fubá é farinha de milho fina para quem está lá no sul. Separa tudo do lado, vai pesando com uma balancinha manual, aí você passa para o lado direito. Por quê? Cachorro cai, papagaio sai voando, a criança tropeça, o carteiro chega, você tem a possibilidade de saber que você parou de um lado para o outro. O ideal é fazer o mise en place, separar tudo. Que a gente vai fazer um pão de milho. Então, não tenham medo, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, vocês, com receita testada e aprovada, o primeiro passo vai ser de vocês, tá bom? Vamos começar? Chega de conversa? Então, quem é meu aluno já sabe que a gente sempre começa pela fermentação. Então, gente, a gente vai botar 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar demerara pulverizado. O que é pulverizado? Bater no liquidificador. Inclusive, uma dica, se você usa esse tipo de açúcar em casa, você vai gastar menos, porque ele é mais cristalzinho, né? Então, você vai gastar menos. E vamos colocar aqui, ó, 100 gramas de água. Eu não vou colocar tudo, tá? Vou colocar umas 80 gramas. Vou deixar um pouquinho para ver se eu preciso para dar o ponto ou não. Fermento caiu muito. Perdi muito fermento aqui na mesa. Vamos mexer. Gente, não tiver um fouet, um garfinho, tá? Vamos mexer para o açúcar dissolver nesse fermento. É muito pouquinho açúcar, tá? Ah, mas eu não quero açúcar. Coloca mel, melado, tá? Também pode. Aí a gente vai deixar ele fazer aqui uma espuminha, tá? Para que a gente faz isso? Para a gente ativar, ver se esse fermento está ativado. Essa quantidade de açúcar que tem aqui, gente, rapidinho, o fermento vai consumir esse açúcar, tá? Então, não se preocupem. E agora, gente, a gente vai pegar e vai fazer um mix das nossas farinhas, tá? Então, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento. A receita toda tá pedindo 110 gramas de água, mas a gente pode, 100 gramas de água, a gente pode aumentar ou não, tá? Dependendo do ponto que eu vou mostrar para vocês na massa. Então, reserva aqui e vamos pegar as farinhas. Aí, a gente tem de farinha aqui 70 gramas de fubá ou farinha de milho fina, tá? Porque lá no sul não é fubá que chama. Aí, a gente tem 35 gramas de farinha de arroz. Estou usando farinha de arroz branca. 70 gramas de fubá, 35 gramas de farinha de arroz. Foi? Para não falar que eu estou correndo na receita. Que eu já falo rápido, né? 50 gramas de amido de milho. Trinta e 35 gramas de fécula de mandioca ou de polvilho doce, tá? É praticamente a mesma coisa. Gente, tem selinho agora que ativou no Instagram. Então, quem quiser uma live de receita aí, que a gente tenha mais lives de receita, ajuda a gente aí nesse selinho. Compra um selinho que a gente se prontifica a fazer uma live de receita por semana. Tá bom? 20 gramas de grão de bico. Eu uso grão de bico com feijão branco. Eu nunca uso, toda vez que eu falo grão de bico, já são os dois juntos. Por quê? Porque o grão de bico tem serotonina, te dá alegria de viver, faz digestão lenta, faz um monte de coisa boa, mas também ele, o que ele faz? Ele tem um sabor mais forte.
Então, quando a gente usa o feijão branco, além de a gente colocar mais os nutrientes do feijão branco, a gente também ameniza o sabor do grão de bico. Então, minhas alunas já sabem disso. Então, o meu pote aqui já é as 2 farinhas juntas. Como que faz? Meio a meio. Comprou meio quilo de farinha de grão de bico, compra meio de feijão branco e mistura, tá bom? Ah, não achei feijão branco. Pode usar uma farinha de aveia, enfim, tá? Mas eu gosto muito dessa mistura, dessa combinação. E aqui a gente vai colocar agora 10 gramas de sal marinho ou sal rosa. E a gente vai usar 8 gramas de goma xantana. A goma é um espessante, né? Então, ela vem aqui para unir tudo. Então, todos os secos estão aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer para fazer... Esse é o nosso mix. Então, quando você fala assim, Paty, eu não tenho espaço, minha cozinha é pequena, você pode deixar isso aqui, ó, tudo separadinho num saquinho, vai fazer o pão, vai lá, pega o seu saquinho identificado e tudo mais. Você pode manter essas farinhas assim, para facilitar a sua produção, tá? Ah, eu trabalho fora, Patrícia, só tenho à noite, então faz isso. Deixa isso aqui tudo separado, entendeu? Que você vai conseguir chegar em casa, já não tem que despesar isso aqui e tudo mais. Então, é uma praticidade. Isso você pode fazer com qualquer receita, tá bom, gente? Ó, a nossa espuminha já tá quase querendo acontecer, ó. Ó. Quase uma espuminha igual de um cappuccino. Aqui deve estar uns 20 graus, sei lá. Não, segura aqui. Agora nós vamos aqui na batedeira, nós vamos colocar 2 ovos de 50 gramas, tá? Mais ou menos. Então, não é um ovo jumbo. Se tiver um ovo jumbo, não vai perder a receita por conta disso, não. O que pode acontecer é você usar um pouquinho menos de água. Aí você vai colocar de gordura 30 gramas de gordura. Pode ser banha, eu vou usar manteiga de coco. Pode ser manteiga de verdade, pode ser banha, pode ser gordura de palma, pode ser manteiga de coco, como eu estou usando, pode ser manteiga ghee, tá? Quando a gente faz com banha, com gordura de palma, com manteiga de coco, você já atende as pessoas que não podem o leite, né? Se você usar uma manteiga normal, a pessoa que tem leite não pode. E eu vou colocar aqui também 10 gramas de vinagre de maçã, tá? Se você não tiver, não vai perder a receita por conta disso. Pode colocar um limão também, tudo mais. E eu vou dar uma batidinha na batedeira para essa manteiga se dissolver. Aqui tem manteiga, vinagre e a gordura. Como tá frio, a manteiga tá durinha. Um ponto, mais do que o ideal seria no ponto de pomada. Então, eu vou fechar aqui, vou dar uma batidinha, ó o barulhão. Acho que você vai ter que empurrar isso aqui para cá. Aí agora você traz, empurra a balança com tudo ali, ó. Empurra aqui, pode deixar assim. Não, mais para baixo. Isso, show. Agora empurra aquilo ali tudo para cá para o YouTube ficar mais centralizado, por favor. Tem que ser tudo, a gradinha e... Acho que só a gradinha dá. Puxa ali para mim, filhote. Show! Agora ficou melhor para todo mundo. Fiquei mais centralizada aqui. Então, bati. Agora, gente, olha, já fez a minha esponjinha, ó. Aqui, olha, gente, o que eu falo que é uma espuminha de cappuccino, ó. Tá vendo? Então, isso significa que o meu fermento está ativo, eu não vou perder a receita. Então, agora a gente vai misturar tudo junto. Eu vou colocar o mix de farinha aqui na batedeira, que já tá misturado, por isso que é um mix. Vou colocar a nossa espuma, nossa fermentação. E nós vamos bater, e se precisar de água, eu vou colocar mais aguinha aqui, tá? Não deixa perder nada, sempre usa, eu chamo isso aqui de pão duro, tem, na Bahia diz que é lambe-lambe, tem gente que chama de espátula, mas isso é bem legal para você não deixar perder nada da sua produção. Eu preciso de um tapetinho em cima.
Sabe o que eu quero? Erva doce. Bota um pouquinho de óleo para mim num potinho desse. Qualquer um, tá? Queria mostrar para vocês, mas acho que dá para botar um tiquinho de água. Espera só um pouquinho. Caiu mais água fora do que dentro. Mas era só um pouquinho. Esse é o ponto da massa, que eu falo que vocês têm que aprender. Quando a massa... Isso é um pão de modelar, tá, gente? Não é uma massa tão... Tá vendo que ela abre e fica como se eu tivesse espatulado ela na lateral da batedeira? Isso é um ponto de uma massa. Porém, aqui tem uma farinha que tá sem mexer, ó. Então, a gente vem com uma espátula e vamos dar mais uma batidinha. Aqui vai dar 2 pãezinhos de 250 gramas, 2 pãezinhos redondinhos, tá? E a gente pode modelar ele, eu vou modelar ele com um pouquinho de óleo na mão e na bancada, tá? Aí eu vou fazer um com erva doce e um sem. Porque nem todo mundo gosta de erva doce. Dá o álcool 70 para passar mais uma vez, né? Cadê o outro lá atrás? Pronto. Então, vamos lá. Olha que linda a massa, ó. Vou tirar a massa do batedor. Você pode pegar a massa toda, medir, pesar. Eu não vou fazer isso tudo, não. Eu vou fazer aleatoriamente, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Isso, já deu. Vou botar um pouquinho de óleo na bancada. Gente, eu gosto muito de trabalhar com tapete de silicone, por quê? Pra não ter que botar direto na... Mas você não tem, pode ser na pedra, tá? Pode untar a sua pedra, pode ser no granito. Pode ser onde você quiser. Na madeira não é indicado, né? Então, vou pegar aqui, ó. Vou dividir mais... Deixa eu pegar a massa toda para vocês verem. Não é uma receita grande. Vocês podem querer... Ah, não quero fazer 2 de 250. Faz eles pequenininho. Também pode, tá? Tá vendo como é uma massa bem de modelar mesmo?
Então, a gente pode mexer a massa. É importante que você passe um óleozinho na sua mão. Toda massa de modelar, gente, eu gosto de modelar primeiro com gordura na mão, tá? Por quê? Porque eu acho que quando você bota farinha para fazer isso, você corre o risco de ficar com produto esfarinhento, sabe? Porque a farinha fica com cara de areia, né? Quando você erra na quantidade de farinha. Então, aqui a gente vai modelar esse pão. E eu peguei aqui duas, pode fazer como se fosse uma bolinha, ó. Mais olhinho. E não se preocupem com esse óleo, porque esse óleo não vai entrar para dentro do pão, tá? Às vezes as pessoas ficam tão desesperadas, mas eu vou botar mais óleo, né? Tá comendo tanta coisa que não presta aí fica preocupado com o óleo que a gente usa aqui para bolear um produto. E aí você pode alisar a sua broinha, ó, do jeito que você quiser, tá? Filhota, pega aquele negócio de inox com coisa preta de transportar o pão para mim. Por favor, obrigada. Passe aqui para não estragar meu pão. Ó, ela untou duas forminhas que eu tenho aqui de hambúrguer. Essa aqui é um pouco maior de hambúrguer, eu só uso ela para fazer. Como eu vou fazer ele tipo broinha, eu não vou espalhar ele e modelar com água aqui não, tá? A gente vai deixar essa broinha crescer. Essa eu não vou colocar, como é que fala? A erva doce, nesse eu já vou colocar, ó, pra gente ver. Vamos misturar. Eu não quis colocar. Se você gosta de erva doce, mas cliente pode não gostar, né? Então, eu acho que vale a pena ter as duas opções para você não atender todo mundo, porque sempre tem gente que não gosta, gente, de canela. Tem gente, eu amo, mas tem gente que não gosta. Então, eu acho que vale a pena. O ideal seria bater essa erva doce dentro da batedeira, tá? Eu acho que ela incorpora melhor do que do jeito que eu tô fazendo aqui. Mas como a gente tá fazendo aqui para vocês coisa, eu vou colocar aqui, vamos ver qual o resultado. Já tá misturando agora. Mas na batedeira seria... E toda vez que você colocar erva doce, mesmo que você goste, não exagere, porque se você colocar só um pouquinho, vai servir para todo mundo, tá? Vai servir para quem quer, para quem gosta e para quem não gosta muito. Agora, se você bota demais, só se você fizer assim, um com e um sem, porque aí ninguém vai acontecer. Aí você alisa, porque onde você deixar uma fissura, ele vai abrir. Isso na panificação. Outra coisa que você pode fazer é usar uma aguinha e modelar com a água. Mas a gente não conseguiria fazer a broinha aqui modelando na água. Então, eu preferi usar... Eita, agora ficou feio. Aí aqui, ó, eu posso consertar agora com a água. Deixa aqui. Aqui, ó, você pode usar... Não tem borrifador ainda. Pega um recipiente com água filtrada, molha a bundinha da colher e vem, ó, alisando para ficar mais perfeitinho, né? Porque a gente gosta de um produto mais bonitinho. Se a gente for ficar alisando muito, a gente fica o dia inteiro. Se for os maníacos de quem tem toque, mania de perfeição, aí já viu, né? Mas ficou mais bonitinho, tá vendo? Vou fazer no outro também. Aí a gente vai levar para crescer 20 minutos. Ai, tô lá no frio, tá 3 graus. Bota perto da lareira, ferve um copinho de água, coloca dentro do micro-ondas para fazer um ambiente quentinho, coloca ele para crescer dentro do micro-ondas, dentro do armário. Os pães sem glúten, de modo geral, a gente não coloca para crescer no tempo, igual o pão com trigo, tá? Ó, ficou bem mais bonitinho. Aí a gente vai deixar crescer, vai cortar ele, vai fazer um corte nele,
vai polvilhar um fubá, e aqui vocês vão ter um pão. Mais coisas. Eu vou lá lavar minha mão, será que eu consigo? Acho que eu consigo do lado de lá. Já volto, tá bom? Vou colocar para crescer. Ah, não tem um armário, não tenho micro-ondas, não tenho armário. Coloca dentro do forno. Ah, meu forno tá ligado. Pega um plástico de bobina, corta, passa um pouquinho de óleo no plástico, vem, coloca aqui, depois coloca um pano. É uma outra forma de você fazer se você não tiver um micro-ondas dentro do armário. O ideal é que você tenha um lugar fechadinho. Ah, eu tô com o meu forno, tá morninho. Ah, tô com um lugar muito frio. Liga o forno um pouquinho, deixa menos. Não pode cozinhar o pão, tem que ser uma temperatura morninha. Desliga o forno e coloca o seu pão lá para crescer. A gente precisa de um local fechado, porque as nossas produções, de modo geral, elas ressecam, ela puxa a umidade. E o pão pode variar de período para período que você estiver fazendo, entendeu? Você está num lugar que está com uma umidade do ar reduzida, ou que está com... Ele puxa. Então, para você não ter essa perda, não vou nem botar meu pão para crescer. Vou lá, passar a mão aqui, depois eu lavo. Vocês têm que fazer isso. Se não tiver, coloca um filme, tá? E coloca, depois que colocar um plástico com óleo, depois cobre com um paninho de prato grossinho e deixa ele no cantinho que não pegue vento, tá? Só não pode deixar assim com um paninho de prato, que o pano de prato também vai puxar. Coloca para crescer para mim, conta pra gente. Eu gosto muito de um borrifador na cozinha de cabeleireiro. Isso facilita muito nas produções, mas se não tem, dá pra gente começar do jeito que eu falei, tá? Com a colherzinha, do jeito que eu fiz ali, e uma água filtrada, tá? Ó, já deu os 20 minutos, a gente vai cortar o pão. Ó, não parece que cresceu muito, tá vendo? Talvez porque a gente tá frio. Então, esse borrifador aqui a gente molha um pouquinho. Aí eu venho aqui. Vou fazer um corte. Vou fazer uma cruz e esse aqui eu vou fazer assim, ó. Para ele ficar diferente do outro. Ó, um eu fiz assim e um eu fiz cruz. E agora eu vou colocar um fubá aqui em cima. E eu vou levar ele para assar no meu forno. Vamos fazer no mesmo esquema que a gente faz o outro. Pode fazer do mesmo jeito. Mas você pode colocar... O que é o mesmo jeito que eu faço o outro? Eu vou colocar 190 graus, acho que pode ser menos minutos, uns 9. No meu caso, meu forno tem vapor, é um forno profissional da prática, tem ventoinha, né? Então, é um forno de convecção, mas você pode ali agora borrifar uma água e colocar. Você pode colocar ele a 180 graus num forno elétrico. Se o seu forno for caseiro a gás, você coloca numa temperatura maior e pode, na hora que colocar no forno, dar uma espirrada dentro do forno para fazer esse vapor, tá? Olha, gente. Ó, que lindo! Olha, viu como ele não tinha crescido nada, absolutamente nada? Olha essa cá. Gente, olha isso aqui. Aí a gente coloca o fermento. Já tá aberto, ligado? Onde é que ele liga? Eu gosto do meu outro. Esse fermento, esse termômetro aqui, gente, R$16, R$14. Você quer? Já liguei. Vamos ver se tá no grau Celsius, tá? Aí a gente faz um buraquinho para ver. Você furou, né, antes de me dar? Não? Vamos fazer o teste aqui, gente, se tá assado ou não. Gente, que lindo! Adoro quando faz essa pestana aqui, ó. Ficou mais bonito que esse. Esse é o de 80, 83. Acho que eu tenho que voltar a passar mais um pouco. Acho que não vai dar 90, não. 90, 91, 92. Acho que deu, filhote. 92,6, 93. Tá demorando um pouquinho. 93,8, 94.
Não tá na excelência, parou no 94. Vamos colocar mais uns 3 minutinhos, mas ele saiu sequinho. Deixar. 94 ele está assado, gente, tá? Na excelência seria 95. Mas, olha como sai. Tem que untar bem as nossas formas, tá, gente? É como se você estivesse sendo exagerada, diferente de quando a gente produz coisas com glúten. E também a gente pode, não pode, para cortar o pão, a gente tem que esperar dar 60 graus, pelo menos, para ele baixar, né? Então, aí vai ficar uma live muito longa para vocês, para a gente poder fatiar. Então, esse termômetro é um termômetro que você compra, eu tenho um que é mais caro, e esse daqui você compra no Mercado Livre por R$16, mais ou menos, tá bom? Então, ele fez uma casquinha, ó, porque eu joguei água, tá? Eu queria essa casquinha. Então, não é o pão de milho das minhas alunas do curso, é um outro pão, é um pão modelável. A nossa outra receita não é um pão modelável. Então, eu espero que tanto as minhas alunas como vocês tenham gostado. É um pão muito barato, tá? Lógico, não deu 6 pães, mas você pode triplicar a receita. Essa receita dá para fazer, acho que 4 dessas, talvez até 5, numa batedeira planetária. Vocês viram que só pegou o finzinho? Então, dá para replicar para vender uma quantidade boa. Faça, experimente, vê se você gosta, vê o seu tempo de forno, porque forno é um casamento único, exclusivo com cada um, e aí depois vocês façam uma quantidade maior para sair vendendo, tá? Peça uma faca aí, grande. Cortar um aqui pra gente ver. Cortar os sem erva doce. Vou cortar o pão para vocês verem dentro. Já que nós ficamos até agora aqui. Não tá na hora ideal de cortar, tá, gente? O ideal... Ai, que lindo! Gente. Deixa eu ir aí pertinho. Vocês merecem me ver de pertinho. Olha isso aqui. Ó. 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 Gostaram? Ai, tô me balançando aqui, meu. Ó, gente. Olha que delícia. Ai, com uma manteiguinha, hein? Experimenta aí. Conta pra mim se ficou bom. Maravilhoso. Maravilhoso? E aí? Delícia, fofinho. Ah, fofinho, delícia! Ó, gente, ó, 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 ó. Cara, não deixa de fazer. Faz e me conta, me marca lá no Instagram. Não tá na hora de cortar, tá, gente? A gente sempre tem que esperar o pão chegar pelo menos a 60 graus. Senão daqui a pouco ele vai ficar como se fosse gelatinoso aqui, assim. Por quê? Por conta do polvilho, por conta da goma, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fui. Se for usar fermento natural, qual a quantidade que devo usar para substituir? Vamos lá. Você aprendeu a fazer fermentação natural com alguém. Você não começou do nada. A quantidade que te ensinaram de você fazer essas substituições, normalmente a gente vai em cima da quantidade de farinhas, soma as farinhas e usa um percentual. Pode ser 40%, pode ser 30%, depende da potência do seu fermento e de quem te mentoreou nessa fermentação natural. Então, sei lá, eu não sou a pessoa mais adepta da fermentação natural. Eu acho que dá muito trabalho e a gente pode ter uma fermentação lenta dentro da nossa. O que seria uma fermentação lenta? A gente pegava essa massa que eu acabei de bater, pegava o bolo da batedeira ou um outro, colocaria um filme, levava para a geladeira 4 horas, 5 horas. Aí a gente dava uma batidinha e depois modelava e aí deixava fora da geladeira para ele crescer.
Então, você teria praticamente os benefícios da fermentação natural. A fermentação natural não retira o glúten. Outro dia alguém me perguntou sobre isso. A fermentação natural não retira o glúten da farinha de trigo, tá? O que ela faz é deixar um produto um pouco melhor. O que a fermentação natural faz? Ela come os carboidratos que se transformam em açúcar. Então, o fermento vai comer esse açúcar. Se você faz uma fermentação lenta, ele também vai comer esse açúcar do fermento, tá? Das farinhas. Então, na fermentação lenta ou na fermentação natural, as farinhas brancas, o amido, a fécula de batata, o amido de milho, a fécula de mandioca ou polvilho doce, eles têm carboidrato. Esse carboidrato, de modo geral, pode se transformar em açúcares. E aí, para não ter essa transformação no açúcar, o que a gente faz? A gente faz essa fermentação. Por isso é que eu sempre procuro usar farinhas ou de sarraceno ou de grão de bico para não deixarem dar o pico de glicemia. Então, é uma forma de você fazer uma produção e trazer valor nutricional agregado. Então, se você sabe que suas farinhas vão se transformar no carboidrato, você fazendo isso, você melhora. Outra coisa, um diabético, se ele comer um pão com farinha de arroz branca ou comer um pão da padaria com trigo, é melhor ele comer, mesmo que vá se transformar em açúcar, porque ele não vai estar se inflamando. Ah, não tenho grão de bico, não tenho feijão branco, pode usar uma aveia, pode usar uma farinha. Se você usar uma amêndoa, já vai ficar um pouco mais fofinho, tá? Paty, a água é morna. Sim, eu sempre uso água morna na fermentação, tá? Morna sensível ao toque. O que foi? Quando foi 10 para as 11, eu botei a água para quase ferver. E deixei aqui que eu sabia que ela ia esfriar. Ela estava morninha. Podia estar até mais morninha, mas vocês viram como a espuma ficou boa? Então, é o suficiente. O ideal é que ela seja... Não pode ser uma água fervendo, porque senão você mata o fermento, tá? Silvana Deconte comprou o primeiro selo. Obrigada. Ela é minha amiga de coragem interna. Amo você, Sil. Minha irmãzona. Normalmente, eu digo o seguinte, como os nossos pães não têm conservantes e eles não têm nada, né? A gente não é um pão natural. Então, normalmente, 2 dias de prateleira, 5 dias na geladeira e 90 dias congelado. Pode acontecer que ele dure mais tempo com você. Você tem que saber, porque assim, a mesma coisa do levain, são bactérias que o meu levain nunca vai ser igual ao seu, nem de ninguém, porque as bactérias do ambiente é de cada um. Nós somos feitos com muita bactéria também, né? Nós temos bactérias boas, bactérias ruins, enfim. Então, vai variar muito disso. Então, a dica é, pega um pão, bota no saquinho, bota um fechinho, amarra direitinho, deixa num lugar que não esteja pegando sol nem nada, e aí você vai lá todo dia e tira um pedacinho. Você vai começar a perceber a hora que ele começa a ficar meio querendo dar uma colinha, uma viscosidadezinha assim, ali ele já não serve mais. Então, você vai conseguir saber, e isso também vai variar. Ah, minha cozinha é muito quente, bate sol o dia inteiro, aí você deixa o pão, não vai dar certo. Mas, de modo geral, 2 dias, eu garanto. Ali não tem aveia, na aveia não, amêndoas, a gente não tem farinhas que apodreçam rápido, né? Eu não usei manteiga de verdade, que também a manteiga, quando assa, não tem problema. Então, dá para durar, talvez mais do que 2 dias. Mas 2 dias eu dou com segurança, tá? Dá para substituir o açúcar por adoçante? Nunca. Valdirene. A gente nunca substitui o açúcar por adoçante numa receita de pão. E por que a gente não faz isso? Porque o fermento precisa do açúcar, não importa que tipo de açúcar. Ele precisa do açúcar para fermentar. E você vai ter um resultado melhor. O açúcar não vem aqui na receita. Você viu que só tinha 10 graminhas? O açúcar não vem na receita só para adoçar. O açúcar vem para ativar o fermento, para caramelizar. Então, toda vez que você quer um pão escurinho, você precisa de um pão dourado, você precisa do açúcar. O que você pode usar? Você pode usar para adoçar mel, 10 gramas de mel, 10 gramas de melado, 10 gramas de açúcar mascavo, de açúcar demerara, sempre batido no liquidificador. Você pode usar um açúcar de maçã.
Você pode usar até um purê de fruta, de tâmara, se você quiser, entendeu? Mas você vai trocar o açúcar da cana por um açúcar do mel, por um açúcar pela frutose, que é o açúcar de fruta. Então, não vale a pena. Num pão doce, Valdirene, que você queira, você pode fazer a fermentação com um pouquinho de açúcar, para o fermento comer esse açúcar e ele caramelizar, e aí sim você acrescentar um adoçante, se você quiser um sabor mais doce. Lembrando que o adoçante resseca as nossas produções. Então, quando você vai fazer eu vou querer água, essa água aqui, faca e fubá, isso. Fubá num potinho, pode ser, que eu vou pegar com a mão assim. E é muito importante, gente, vocês terem numa cozinha um medidor de xícara de 240 ml e um medidor de colher, tá? Isso custa baratinho. E o termômetro, né? O termômetro eu já mostro para vocês. Então, o adoçante, ele resseca as nossas preparações. Então, provavelmente, talvez você teria que fazer para ver, mas assim, 10 gramas de açúcar, você não vai consumir esse açúcar. O fermento vai consumir ele para você. Então, não fica preocupado em substituir ele. Pode ser forma baby quadrada? Pode. Você pode só modelar também, fazer só os montinhos e colocar numa forma untada, tá? Ali a gente untou aqui, eu untei com gordura de palma, mas você pode usar em cima de um tapetinho de silicone, que eu gosto muito. O vapor aqui não precisa ter. Por que eu vou fazer? Para ele fazer uma casquinha. Toda vez que você quer casquinha, o vapor é legal, tá? Então, assim, e por isso que essa receita é mais amigo de mim, vocês perceberam? Então, vamos entender um pouquinho do X. O X por trás da culinária sem glúten. Quando você quer um pão com mais casca, a nossa receita tem muito mais amido do que outra farinha. Olha lá, a gente tem 35 de farinha de arroz e 50 gramas de amido. Para quê? Para criar uma casquinha. O amido vem para trazer leveza, mas ele vai trazer uma casquinha, tá? Bota muita pergunta no meio, Paty, a forma unta. Eu não polvilho, eu só unto, tá? Nem bolo e nem pão eu polvilho. Meus pães estão com dificuldade de sair. Se você quiser polvilhar fubá, pode. Qual é a dica, gente? Eu vou dar uma dica quando for pão de forma. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Quando sabe essas espátulas que todo mundo tem em casa de tirar? Eu tenho a espátula de tirar pão, mas muita gente, no início, começa a ter problemas com tirar o pão. E aí começa a fissurar o pão, rasga o pão assim na lateral. A dica é, deixa um minutinho fora da geladeira, do forno o pão, depois que você botou o termômetro e viu que o pão tá bom. E aí você vem com isso aqui, ó, segura isso aqui com um pano, com um negócio de silicone, e coloca aqui encostado e empurra para dentro, tá vendo? Coloca assim e empurra. Isso aqui, por ele ser maior, ele não deixa você fissurar. Porque quando você vai com uma faca, ou aquela espátulazinha de pão que é pequena, o que tem acontecido que acho que vocês colocam e acabam estragando essa casquinha da lateral do pão, e aí quando vocês soltam o pão fica machucado aqui. Com isso aqui não machuca. Você vem e vai encostando e empurra para dentro. Encosta, faz isso o tempo todo. Você vai ver que o seu pão vai soltar daqui de dentro e aí você vira, né? Sempre pega e sempre coloca em cima de uma grade para esfriar, tá bom? Posso fazer meu mix de farinha e já colocar a goma xantana, o açúcar, o sal? Não. Não, você quer... Peraí, meus doces do bem. Eu quero entender o seguinte, você quer guardar o seu mix pronto, não coloque açúcar e fermento. Pode colocar a goma. Pode colocar goma, pode colocar sal e pode colocar as farinhas. Só não pode colocar a água, o açúcar, não pode colocar os líquidos, óbvio, que senão você vai começar o processo de efetuar o início do pão. Ou, o que pode acontecer? Você também... o fermento pode perder o efeito, entendeu? Eu não aconselho fazer o mix com o fermento dentro. Então, faz o mix com todas as farinhas, com o sal, com a goma xantana e guarda. Aí, o que você vai fazer? Separa depois a manteiga, o ovo, a água, o açúcar, o fermento e o vinagre. Isso você faz na hora, tá? Do jeitinho que a gente fez aqui. Não coloca o açúcar dentro do mix. Tem que derreter a banha para usar? Eu não derreti a manteiga. Se você quiser, pode mornar ela, pode estar no ponto de pomada. Gente, eu acho que aqui a gente vai levar
uns 15 minutos, tá? Pode botar menos minutos, porque o pão tá pequeno, não tá grande, exagerando os 15 minutos. No forno de vocês pode levar 30, 40 minutos, tá? Deixa quanto tempo no forno? Pelo menos, depende do forno. Então, eu acabei de falar aqui o tempo de forno, se for um forno profissional, e se for um forno caseiro, eu acho que vai levar uns 30 minutos. 180 graus, quantos minutos? Gente, tem que ir lá botar o termômetro de vez em quando, e pode abrir o forno para pão quantas vezes quiser. Vai lá, abre, tira, bota o termômetro, e etc e tal, tá? Quanto tempo de fermentação? Descansa o pão. Eu deixei 20 minutos, e vai depender. Você viu que ele não cresceu? Ele cresceu aí no forno, filhote? Ele praticamente cresceu no forno. Então, às vezes, vocês querem ver um resultado. Vocês perceberam isso? Muito legal esse pão e essa pergunta que você fez, tá? Muito obrigada pela sua pergunta, Camila. O que acontece? Às vezes, vocês ficam desesperados que vocês fazem um pão. Eu tenho uma aluna lá no Sul e não sei o que diz que faz o pão e o pão parece que não cresceu. Gente, deu mais ou menos meia hora... Coloca no forno um pouquinho mais quente, por exemplo, eu uso 180. O que eu fiz ali? Mandei colocar 190, porque o pão não tinha crescido nada. Tava da mesma cara, se vocês voltarem à filmagem, parecia que ele tinha crescido assim, 2 minutinhos, entendeu? Então, não é toda receita, dependendo do clima, de onde você está, a temperatura, a umidade do ar, você pode ter variação. Então, isso não importa que você, se ele já tinha ativado o fermento, e a gente colocou ele para fermentação, a gente tem na fermentação, a gente tem um gráfico, tá? Então, vamos supor que você tem isso aqui, né? Isso aqui é o pico do tempo de fermentação. Se você colocar aqui, ou aqui, ou aqui, você vai ter um bom pão. Se você começar a colocar na descida, você já não tem. Então, a gente colocou talvez um pouquinho antes, talvez ele desse 10 minutos, mas quando eu vou lá no forno e coloco o meu forno um pouco mais quente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um salto de forno. Então, eu faço com que a explosão do fermento ali dentro cresça. Então, meu pão cresceu mais dentro do forno do que fora do forno. Então, não adianta você deixar 1 hora, 1h30. Outro dia a pessoa deixou quase 2 horas porque o pão não tinha crescido. Perdeu todo o pico da fermentação, colocou aqui, o pão vai ficar, assim, se você esqueceu, vamos supor, está muito quente ou qualquer coisa, você botou o pão para crescer. Quando você vai lá pegar o pão está assim meio esparramado, não coloca que você não, para assar, porque não vai ficar um pão bonito. Tira daqui, bota na batedeira de volta, dá uma batidinha de 30 segundos, ou bate com um garfo, e coloca de novo e leva para assar. Espera 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e coloca para assar. Por quê? Você vai estar um pão melhor. Senão você vai ter um pão que esparrama, cheio de buraco, assim, que fica parecendo aquelas pessoas que têm aquelas erupções cutâneas, assim. Então, é isso, tá? Meu pão bisanguinha não pode crescer muito. E ele acaba de crescer no forno, pois onde moro é muito quente. Exatamente isso. A temperatura ideal do pão, quando está pronto. 90 graus, o pão está assado. 95, ele está na excelência do assado. O que é asar na forma de silicone? Pode, não é a forma mais... qualquer forma, até se você tiver um tapetinho de silicone colocar, porque como ele é um pão modelável, qualquer lugar você pode colocar. Mas se você quiser fazer um pãozinho, pode fazer. Não é a forma que eu mais gosto, a forma de silicone, mas pode usar. A forma de alumínio sempre passa mais calor, né? Então, 95 graus, 97, você pode passar dos 95, tá? Quem perguntou do fermento. Paty, posso trocar o amido pela fécula de batata? Pode. Paty, qual o tamanho da forma que eu usei? De 12 centímetros. Ela tem 12 centímetros. A de hambúrguer é de 11, igual a essa aqui. E ela tem 12 centímetros. Mas se tiver a de 11, pode fazer na de 11. Não precisa comprar a de 12, tá? É porque eu comprei e aí deixei ela para os milhos. Se colocar ele numa assadeira sem borda, ele fica redondinho? Vai ficar assim. Você viu que eu não modelei? Deixa eu explicar para vocês. Eu não modelei ele para fazer ele achatado aqui e vim modelando. Então, eu fiz a bolinha e transportei a bolinha. Então, se você quiser fazer essa bolinha e colocar em cima de um tapete de silicone, ele vai assar. Ele não precisa dessa assadeira.
Diferente do meu outro pão que tem no curso, tá? Pode trocar o amido pela fécula de batata? Pode. Por favor, o forno é pré-aquecido? Sim. Pode usar farinha de arroz integral no lugar da branca? Pode. Assim, o que eu falo para vocês sempre, gente? O que eu acho que vocês têm que fazer? Toda vez que vocês pegam uma receita, tenta replicar ela do jeito que ela veio, sabe? Esse é, assim, primeiro, a gente perde tempo para desenvolver uma receita. E aí vocês querem, logo de casa, sair trocando tudo. Diferente da menina ali que perguntou, eu não tenho fubá fino, mas eu tenho flocão de milho. Eu não tenho grão de bico, mas eu tenho feijão branco. Porque você vai tirar um, você só vai tirar um, mas você tem do outro para colocar. No caso ali do flocão, ela batendo, ela vai ter um fubá fino. Se ela peneirar, ela vai ter um fubá fino. Quando você quer mudar tudo, e aí você começa a mudar demais, você está tendo uma outra receita. Então, a minha dica é o seguinte, faz primeiro a receita que eu estou falando, depois você sai alterando a receita para ver se te agrada. Eu não lembro o que foi que você perguntou se podia trocar. O amido pela fécula, tudo bem. Se você não tem arroz integral, o que acontece? Você está querendo colocar mais fibra ali, né? Pode. A gente não tem uma quantidade muito grande, mas provavelmente você vai ter que contrabalancear essa receita com água. Com água, talvez com 5 gramas de gordura a mais, porque você está falando de uma farinha que tem mais fibra, que vai puxar mais água. Então, assim, aí você pode fazer e não gostar tanto. Então, a minha dica para você é, faz primeiro a receita original e depois você sai alterando a receita.